Nós queremos colocar a vida de todos na Tua presença nessa manhã. Nós queremos a cura, meu Deus, para o corpo dessas pessoas. Nós queremos, ó Deus, ministrar sobre a vida dessas pessoas, os seus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos toda a enfermidade, nós expulsamos tudo aquilo que não vem, ó Deus, do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós queremos ser abençoados, curados, nós queremos sermos libertos da enfermidade. Pessoas que estão sofrendo, ó Deus, por uma enfermidade que tem dado a elas, ó Deus, dias ruins, situações ruins, tomando remédios, ó Deus, difíceis, vão ao médico, gastam dinheiro, gastam aquilo que elas têm, gastam aquilo que elas não têm. Pai, mas em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no poder curador do Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos no poder curador do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos seus filhos. Nós confiamos no poder curador, ó Pai, sobre a vida dos seus filhos. Xaramá, Xanduíque, Andaramacante, Aramás. Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida dos seus filhos nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória do Teu nome, ó Pai, é sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a libertação, pedimos a cura, pedimos, ó Pai, sobre as nossas vidas, porque sabemos, ó Pai, que vem do Senhor a nossa cura, 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 no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, a gente vê milagres acontecendo na vida das pessoas, e nós queremos ver milagres acontecendo no meio das pessoas. Espírito Santo, nós queremos ver milagres acontecendo no coração, Pai, das pessoas, elas serem libertas, serem, ó Deus, curadas desse problema. Pai, em nome de Jesus Cristo, independente da situação, do problema, o Senhor é o médico dos médicos. A última palavra vem do Senhor sobre as nossas vidas, e é no Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, que nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar nessa manhã. Receba a cura sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba a cura sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba a cura sobre a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Saiba que tudo isso é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Acredite no milagre sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Acredite no milagre sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência aí à palavra dos outros companheiros que também são uma bênção para todos nós. Amém, meus irmãos. Nós teremos agora uma outra palestra muito abençoada, mas antes eu queria que nós, como bons crentes assembleanos, cantássemos: Fala Deus, fala Deus, com brasas do altar. Fala Deus, fala. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Ele vai continuar falando. O profeta Deus se aproximando, que dera-se um pecador, mas o queimando, torna para o teu Senhor. Ele fala, continuará falando. Fala. Você está ouvindo ele falar? Amém? Então cante. Toca-me. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre. Você poderia fechar os seus olhos agora?
Você poderia fechar os seus olhos, se você quiser levantar a sua mão e falar algo bonito para Ele, agradecer a Ele essa manhã, pois estamos na presença dEle. Ele tem comunhão conosco, nós temos comunhão com Ele, nós somos a habitação dEle, Ele está nos ouvindo, o céu está aberto, Ele está com os ouvidos abertos e não agravados para ouvir a nossa oração, Ele está com as mãos estendidas para salvar, curar, libertar e nos abençoar esta manhã. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, estamos na tua presença. Manda do céu a glória do Senhor, manda a confirmação, ó Pai, nos abençoe ainda mais. Queremos sair daqui abençoados, edificados, exortados, consolados pela tua voz e pela tua presença, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Pastor Tiago, por favor. Continuaremos sendo abençoados com as ministrações. Pastor Tiago é o pastor desta congregação aqui na Matriz, né? E ele vai trazer a palavra para nós agora, na continuação das nossas palestras. Você quer orar por ele? Amém? Por favor, levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora abençoar o teu filho e apresentá-lo a ti. Ele já preparou, está no seu coração aquilo que o Senhor colocou. Meu Deus, confirma a tua palavra com sinais, como o Senhor já fez nesta parte anterior, mas continua confirmando a tua palavra com sinais, Senhor. Cura, milagres, mas também, Senhor, atingindo o nosso coração, atingindo a nossa mente, atingindo a nossa alma e fazendo com que a nossa alma seja impactada, meu Deus, pela tua presença, que o nosso espírito seja vivificado e que o nosso corpo continue sendo liberto e santificado para ti. Abençoa teu filho. Toma ele agora como profeta, sua boca como profeta, e fala conosco ainda mais, para louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade, Deus abençoe. Obrigado, pastor Jocelyn, pela palavra. Hoje eu recebi a minha cura aqui, eu falei para minha esposa, eu vou lá na frente, eu tenho passado uma enfermidade que tem me feito sofrer, e eu tenho certeza que eu fui curado aqui nesta manhã. Deus usou o Senhor grandemente aqui. Obrigado, pastora Carla, Deus abençoe. Senhora também, pastor João Batista, pastora Beatriz, obrigado, aprendo sempre com vocês. Deus abençoe. Pastor Israel, obrigado, amigo querido, estava ali orando e ele intercedendo por mim. Somos um time, servimos para a glória do Senhor. Deus abençoe, pastores, pastor Sebastião, a todos, obrigado por estarem aqui, glória a Deus. Meus irmãos, por gentileza, se você puder ficar de pé, Evangelho de João, capítulo 14. Obrigado, minha esposa Aline, faz assim, meu amor, glória a Deus, obrigado pela sua intercessão. Quando eu prego, ela intercede. Eu estava vendo aqui o pastor José pregando e a pastora Carla intercedendo. A luta para elas não é fácil, interceder pelos maridos, né? A pastora Beatriz também estava intercedendo pelo pastor João. E como a gente precisa, né, pastor? Como nós precisamos, como precisamos. Glória a Deus. O meu tema é falar sobre a pneumatologia numa perspectiva pentecostal. Então o meu tema é um tema muito teológico, mas eu vou fazer o máximo possível para fazer com que esse tema se torne prático para cada um de nós, praticidade para a vida da igreja. Então nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. João 14, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês e em vocês. Amém, meus irmãos? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor, continue falando conosco. Obrigado pela vida do pastor João Batista, obrigado pela vida do pastor Jocélio, obrigado pela vida do pastor Israel, obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor Clorimundo, obrigado pela vida de todos os pastores que aqui estão, que se dispõem a ensinar suas igrejas. Oh Espírito Santo, me guie, me oriente,
que o Teu nome seja glorificado aqui nessa noite, nesta manhã. Que saiamos daqui, Pai, desejosos ainda mais de vivermos um relacionamento íntimo com o Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, por favor. Repita assim comigo: nós somos uma igreja continuista. O que significa? Que nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que da mesma forma como o Espírito operou em Atos dos Apóstolos, Ele também opera nos dias de hoje. Outro segmento religioso é chamado de cessacionista, ou seja, eles não creem mais na atualidade dos dons espirituais. Eles não acreditam mais que Jesus cura e faz milagre, como nós aprendemos aqui nesta tarde. Mas nós, Assembleia de Deus, cremos plenamente na atualidade dos dons espirituais, cremos na ação do Espírito Santo e sabemos que Ele continua operando da mesma forma como nos primórdios da igreja primitiva. Ele continua operando nos dias de hoje. E hoje nós queremos estudar um pouco mais sobre essa pessoa, quanto à sua divindade, seus atributos, suas obras e suas operações. O Espírito Santo é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho. Nós, por metodologia, nós colocamos a pessoa do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, mas isso é só algo didático. Não existe primeira, segunda e terceira. Existem três pessoas que subsistem em um só Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há entre eles hierarquia. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito, e assim por diante. Eles são exatamente iguais. E essa doutrina é altamente indispensável e prioritária para a Assembleia de Deus. O Espírito Santo, aprendemos aqui na primeira palestra, ele regenera o homem, ele vivifica o homem, ele dinamiza o homem e ele santifica o homem. Aprendemos muito sobre essa questão da pessoa do Espírito Santo na obra da salvação. Nós arminianos vamos falar sobre graça preveniente. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem convencido do pecado, da justiça e do juízo estende mãos vazias em direção ao Senhor Jesus e recebe tão grande salvação. Alguns, infelizmente, nos acusam de dizermos que, quando somos arminianos, nós acreditamos que o mérito da salvação é do homem. Jamais, porque o mérito não é de quem recebe o presente, o mérito é sempre de quem dá o presente. Nós estendemos mãos vazias e o Senhor Jesus nos presenteia com tão grande salvação, para a glória do seu santo nome. O Espírito Santo não é um nome apelativo. Por exemplo, o meu nome, Tiago Bandeira, é um nome apelativo. O Espírito Santo não é um nome apelativo, é um título descrevendo a sua natureza. Primeiro, ele é espírito, ele é incorpóreo, ele é um ser, ele é uma pessoa, mas não tem substância concreta. Ele é espírito. E santo significa a sua missão principal na vida da igreja, de nos santificar. É Ele quem nos unge, é Ele quem nos santifica, é Ele que nos separa. Todo crente que nasceu de novo é ungido pelo Espírito Santo, irmãos. Então não tem aquela de ungidão, o pastor ungidão, a pastora ungidona. Todos nós temos esta unção, todos nós somos ungidos pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. A igreja pentecostal clássica evidenciou algo que, apesar de ser uma verdade bíblica, foi relegada na história da igreja. Nós colocamos em evidência a pessoa do Espírito Santo. Fomos nós, pentecostais, que começamos a pregar mais e falar desta ação contínua do Espírito Santo, de que os crentes, os pastores, os obreiros precisam desse poder. Nós precisamos dessa influência, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Meyer Pirman, no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, olha o que ele diz: com exceção de 2ª e 3ª João, todos os livros do Novo Testamento fazem referência à obra do Espírito Santo. Todos os livros, com exceção de 2ª e 3ª João. Esta pessoa precisa ser estudada.
A pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, é coluna vertebral para a igreja Assembleia de Deus. Nós somos o povo do fogo, nós somos o povo do glória, nós somos o povo do poder, nós somos o povo, meus irmãos, efusivo. Nós somos assim, isso é nossa história, esse é o nosso jeito, essa é a nossa tradição, e o Espírito Santo tem operado e realizado maravilhas em nosso meio. Embora a tradição reformada tenha corretamente afirmado os pilares da fé, sola Escritura, solus Cristo, sola gratia, sola fide e soli deo glória, que nada mais é do que Cristo é suficiente, a palavra é suficiente, a graça é suficiente, a fé é suficiente, e somente a Deus a glória. A pessoa do Espírito Santo, especialmente seu caráter pessoal e ativo, não foi devidamente estudada. Eu estava lendo um livro sobre teologia, ou a história da igreja, a teologia histórica, e lendo por que os reformadores, muitos deles, não colocaram a pessoa do Espírito Santo em evidência. Estudou muito sobre Cristo, estudou muito sobre Deus, estudou muito sobre a palavra, e glória a Deus por isso, maravilhoso. Mas por que o Espírito Santo não foi tão estudado? E eu lendo descobri duas coisas. Primeiro, mero formalismo. Alguns preocupados com a necessidade de trazer a palavra de Deus em evidência no meio de uma geração tão idólatra, estudaram e falaram mais sobre a suficiência das Escrituras. Outros preocupados com os devaneios do catolicismo romano, do romanismo, que deixou Cristo de lado, falaram muito sobre Cristo. Agora outros, e isso me preocupou quando eu li, não falaram tanto do Espírito Santo com medo de fanatismo. Olha que interessante. Preocupados dos crentes procurarem a experiência, o sobrenatural e se tornarem fanáticos, não falaram tanto sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, o credo apostólico, que não é um credo apostólico romano, é um credo apostólico católico, que diz: crê em Deus Pai. Olha quanto se fala de Deus Pai e Deus Filho. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu único Filho, aí, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder, aí fala, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Olha aí, Cristo em evidência, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de novo, Deus Pai e Deus Filho, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí ele fala assim, ó, crei no Espírito Santo. Não falaram do Espírito Santo, deixaram de falar. E nós, pentecostais, começamos a falar, começamos a crer e dizer: Senhor, nós cremos que o Senhor faz de novo, nós cremos em cura, como foi ensinado aqui, nós cremos que Cristo morreu por todos os homens, expiação ilimitada. Nós somos assembleianos que creem na expiação ilimitada. Cristo não morreu somente pelos predestinados, Cristo não morreu somente pelos eleitos. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por todos os homens. O Espírito Santo é quem nomeia e comissiona. Atos 13:2 vai dizer: e servindo a eles, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé, a Saulo, para a obra que tenho chamado. Olha que interessante, irmãos. Eles não levantaram Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, posteriormente, porque eles olharam o protótipo. Vamos ver, ele é muito intelectual, esse aqui é muito bonito, esse aqui é muito poliglota, esse aqui é muito inteligente. Não, a escolha desses homens foi por uma direção do Espírito Santo. Pastor assembleiano, não escolha pela capa, você pode se enganar. Às vezes a pessoa pode ser eloquente,
culta, inteligentíssima. Isso é maravilhoso, que bom que as pessoas estudam. Mas antes de escolher um líder de departamento para a sua igreja, onde separar um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor e uma pastora, peça confirmação do Espírito Santo. Nós somos assim, é o Espírito Santo quem dá direção para a igreja. Atos 20, 28 vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. É o Espírito Santo quem nomeia, ele quem comissiona. Quem dirige o que deve ser pregado? Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Olha que interessante, irmãos. Mais uma vez, é o Espírito Santo que mostra aonde nós devemos e não devemos ir. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, irmãos. Temos a mente ligada no Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz vai, eu vou. Se ele diz fica, eu fico. Se ele diz anda para trás, eu ando. É o Espírito Santo quem direciona a igreja. E a Assembleia de Deus se tornou esta igreja relevante, porque o Espírito Santo sempre dirigiu esta igreja para a glória do nome dele. Quem fala por meio dos profetas? Atos 1,16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. É o Espírito Santo que usa os profetas. É ele quem conhece os pecadores. João 16, 8. Tu me tens enchido de rugas, isso serve de testemunho. A minha magreza se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. A ideia aqui é de que Deus conhece a testemunha contra o pecado. Deus conhece, e Ele faz isso pelo seu Espírito. Quem consola a igreja, irmãos? É o Espírito Santo. Atos 9, 31. Assim, pois as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas e andando no temor do Senhor, e a consolação do Espírito Santo se multiplicava. Quem consola a igreja, irmãos? Quem fortalece a igreja? Não são as boas notícias políticas que devem consolar o nosso povo. Não são os resultados da economia que devem trazer esperança para o nosso povo. Não é o diagnóstico favorável que deve consolar o povo. Mesmo diante da pobreza, mesmo diante das lutas, mesmo diante das enfermidades que ouvimos aqui agora, quem consola e sustenta a igreja, a boa notícia é que o Espírito Santo está no meio de nós. É o Espírito Santo quem faz. O quadrilátero pentecostal, preste atenção, tanto que ele é cristológico. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus em breve voltará. Quem faz, quem realiza no meio da igreja? Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Querido pastor, querida pastora, quando você estiver se sentindo fraco, leia Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, alguém já passou aquele momento que você foi orar e não tinha nada para falar? Tem hora que a gente não sabe. Geme e chora, né, pastor? A gente não sabe, mas naquela hora nós temos a certeza de quê? De que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não soubermos o que falar, o Espírito Santo fará através das nossas vidas. Meus irmãos, Ele é quem ensina. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quem convence o homem não é a eloquência do pregador, meu irmão, não é o carisma do pregador. Já viu aquele negócio? Vamos contar quantos aqui aceitou Jesus? Vamos contar. Eu já fiz isso e me arrependo
de ter contado pessoas que aceitaram Jesus quando eu preguei, porque não sou eu quem convence o homem, não é você quem convence o homem. Se Jesus salvou 1 ou 100, a glória é dele, o louvor é dele, porque é o Espírito Santo quem faz isso. É Ele quem dinamiza a igreja, é Ele quem nos qualifica, é Ele quem nos santifica. Romanos 15:16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que a oferta dele seja agradável e santificada pelo Espírito Santo. Pastor João disse sobre isso aqui, o Espírito Santo na obra da santificação. O que me santifica não é autoflagelo, não, vou matar essa carne, vou matar. Primeiro que essa carne não é isso aqui, né, irmão? Esse corpo aqui é uma benção. O problema é a velha natureza. A testosterona é uma benção, né, pastor? O estrogênio, a progesterona, esses hormônios. Eu vou aconselhar jovem, eu falo, meu filho, a libido está nas alturas, né? Isso é coisa de Deus, é bênção. Mas cabe a você refrear os seus desejos. Mas faça isso como? Buscando o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos segura, é o Espírito Santo quem nos dirige. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contendas, porque o embriagado não sabe o que fala, o embriagado ele cambaleia, o embriagado ele é destrutivo, o embriagado ele é descontrolado, ele é precipitado. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Seja controlado pelo Espírito Santo, a sua língua controlada pelo Espírito Santo, a sua mente controlada pelo Espírito Santo, os seus desejos controlados pelo Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo, e ele age segundo a sua vontade. É ele quem opera todas as coisas, Paulo vai dizer, repartindo a cada um como ele quer. É ele quem nomeia e comissiona. Quem nomeia os obreiros? O Espírito Santo. E depois isso desce para o coração da liderança, e a liderança ligada no Espírito Santo nomeia aquilo que Deus já nomeou. Quando um pastor nomeado por Deus e consagrado por Deus vem aqui na CIAD ser consagrado como pastor, isso é só para trazer evidência em algo que Deus já fez. Deus já tinha feito ele um pastor muito antes, um evangelista muito antes, um missionário quanto antes. Agora só os homens estão reconhecendo. É o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos dá habilidade, é o Espírito Santo que nos faz homens e mulheres distintos. Bendito seja o nome de Jesus. Ele ensina, Ele santifica, Ele consola, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. A igreja pentecostal resgatou esta verdade. Agora eu quero dizer, o Espírito Santo não é só um poder, ele não é só uma influência, ele não é só um símbolo, ele é uma pessoa. E como pessoa ele se relaciona conosco. É Ele quem dá poder. Sim, é Ele quem dirige a missão da igreja. E nós temos vários símbolos do Espírito Santo que eu anotei aqui para a nossa meditação, simbolizando como pomba. Ele é simbolizado pelo fogo, pelo vento, pela água, pelo penhor, pelo selo. Tudo isso é simbolismo do Espírito Santo: purificação, soberania, identidade, garantia da salvação. Todos os símbolos são a atuação do Espírito Santo, mas nenhum resume quem Ele é. Então o Espírito Santo não é só óleo, não é só fogo, não é só poder, não é só vento, não é só penhor. Ele é uma pessoa. É mesmo, pastor? Ele é uma pessoa? É, Efésios 4:30. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para a redenção. Então a gente deixa o Espírito Santo triste. Pastor, não entristece o Espírito Santo, não. Hoje nós ouvimos aqui que esse celular tem sido porta para muita promiscuidade, para muita lascívia na vida de muitos líderes religiosos. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça essa pessoa. Ele está dentro de você. O meu corpo e o seu corpo é templo desse Espírito. Cuidado com as fotos que você tira, pastor, nas redes sociais. Tem coisa que não dá certo para pastor, irmão. Não convém. Nós somos de Deus.
Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então pastora, tem que vestir de maneira decente, tem que se comportar de maneira decente. Não basta ser, tem que parecer ser sim. Nós somos ministros de Deus, nós somos obreiros da casa do Senhor. Assembleiano, por onde passa todo mundo sabe que ele é assembleiano. Ele tem jeito de assembleiano, ele é do glória a Deus, ele é santo, ele gosta de orar, ele gosta de jejuar, ele tem uma vida distinta. Sejamos cheios do Espírito Santo. Vigiai e orai. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. O que é mais forte em nós? A carne ou o Espírito? Sabe o que é mais forte em você, pastor? Aquilo que você alimenta mais. Se passar 2, 3, 4, 5 horas no celular o dia inteiro, a carne vai dominar. Mas se tiver vida de oração todo dia, e leitura bíblica todo dia, e vida de consagração todo dia, o Espírito Santo dominará a sua vida. Nós somos a igreja que crê e que valoriza a pessoa do Espírito Santo. Deus, em sua unidade de vida, subsiste em 3 pessoas. Eles estão unidos no mesmo propósito. Por isso não há hierarquia entre eles. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz assim: o Pai proclamou as palavras criadoras. Quem proclamou a palavra da criação? O Pai. O Filho executou-as. O Pai planejou a redenção. O Filho executou a redenção. E o Espírito Santo aplica a redenção em nós. Repita comigo: o Pai cria. Vamos lá, nós estamos numa escola. O Pai cria, o Filho executa, e o Espírito gera vida. Diga assim: o Pai criou, o Filho executou, e o Espírito aplicou. Quem planejou a salvação? O Pai. Quem executou a salvação? Jesus na cruz do Calvário. E quem aplicou a salvação na minha e na sua vida? O Espírito Santo de Deus. É Ele. É Ele. Por que a Assembleia de Deus cresceu de maneira tão exponencial? Nós somos reconhecidos como um movimento pentecostal. Repita comigo: movimento pentecostal. O que isso diz? Que a nossa igreja, Assembleia de Deus, ela é sempre uma igreja dinâmica, ela se locomove. A igreja Assembleia de Deus é a igreja do templo? É, mas ela é a igreja da praça, ela é a igreja do presídio, ela é a igreja do hospital, ela é a igreja da feira, porque homens e mulheres, aí o pastor Israel vai falar, batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, saem pelas ruas pregando: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Deixa eu dizer um negócio para você: eu sou militar, e um dia no atendimento de ocorrência, nós fomos ajudar um homem que estava com um transtorno psiquiátrico. Acontece muito, a PM faz muito isso, pastor Clarimundo. E aí quando nós chegamos lá, aquele homem estava com as unhas voltadas para dentro, porque não cortava mais as unhas, urrando. Naquele dia, por coincidência, eu estava jejuando. E quando nós chegamos, o Espírito Santo falou dentro de mim: não precisa algemar nem amarrar. Você vai orar e ele vai ficar quieto. Existem legiões de demônios que estão sobre esse homem. O Espírito Santo falou comigo, estava eu e um colega. Aí o SAMU falou: vamos avançar. Eu falei: não. Eu cheguei nele e falei assim: em nome de Jesus Cristo, olha para mim, entra naquela viatura, deita naquela maca e fica quieto. Ele, totalmente contorcido, entrou, deitou na maca e foi ficando quietinho. A enfermeira que estava comigo não era crente não, ela ficou assim: misericórdia de Deus, Pai, o que é isso, o que é isso, o que é isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela não entendia, e eu comecei a orar, e aquele homem ficou quietinho, meus irmãos. O Espírito Santo deu discernimento de espírito naquela hora. Pastor, em nome de Jesus, nós precisamos desse discernimento para aconselhar as pessoas, para entender quem está falando. Tem hora que é o homem quem fala, tem hora que é o diabo quem fala, mas tem hora que é Deus que fala. Nós precisamos desse poder, nós precisamos desse discernimento. Quantos aqui creem nisso? Diga assim: eu preciso. Pastor, preciso de discernimento. Pastor, preciso de direção de Deus.
o Espírito Santo vai te dar direção. Sabe como? Pastor, eu quero ver a minha igreja crescer, eu quero ver essa igreja ficar cheia, eu quero ver Jesus curar aqui. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos, nós temos. É o Espírito Santo. E eu desenvolvo aqui agora uma parte bem prática para a nossa vida como igreja pentecostal. Pentecostal clássica. Nós não somos neopentecostais, irmãos. A nossa teologia não é da prosperidade. A nossa teologia é da cruz. A nossa teologia é da renúncia. O povo assembleiano crê que Jesus cura, mas ele sabe que tem momentos que Jesus não vai curar. Crente também sofre, crente também passa por lutas, e nós não negamos isso. A igreja pentecostal, ela ora, a igreja pentecostal busca, a igreja pentecostal luta por santificação. Na igreja pentecostal nós não colocamos Deus na parede, nós não apontamos o dedo e diz determina, porque a gente não determina nada. Quem determina é Jesus, quem determina é o Espírito Santo, quem faz é Ele. Tem dia que vai ser fogo puro, mas tem dia que vai ser um culto quietinho. Aí alguém vai dizer, tá frio não. O Espírito Santo sopra onde Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, a agenda é dEle, o jeito é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. E Deus usa cada um no jeito. Deus usa mestre que fala caladinho, Deus usa avivalista que fala mais alto, Deus usa pastores que trazem mensagem pastoral, Deus usa cada um, e todo mundo tem a sua importância. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, dirigidos pelo Espírito Santo, trabalhamos de mãos dadas, e o nome do Senhor será glorificado. Hoje aqui na Estebol, pastor José já pregou, eu estou pregando, pastor João Batista pregou, pastor Israel pregou, e no final o nosso pastor presidente vai pregar. Quem foi melhor? Não tem melhor. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Somos uma igreja poderosa, porque o Espírito Santo é quem concede o único poder que realmente precisamos. Avivamento. O que é avivamento? Tornar a viver. É uma renovação espiritual provocada pelo Espírito Santo. Às vezes numa pessoa, às vezes em um grupo, às vezes em uma igreja local. Entenda que avivamento não é produto da vontade humana, irmãos. Guarda isso. Avivamento não é produto da vontade humana. Avivamento é obra soberana do Espírito Santo. E esse poder faz o que? Ele transforma, ele impacta uma comunidade, ele muda a nossa forma de viver. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis. Sabe o que é interessante nisso? E sereis, porque quem será ainda não é. Esses discípulos aqui andaram com Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus ensinar, comeram com Jesus, andaram com Jesus, mas é a palavra do Senhor Jesus preso, é o quê? Vocês ainda não servem para ser minhas testemunhas. Para vocês serem minhas testemunhas, vocês precisam ter dentro de vocês aquilo que está dentro de mim. Preste atenção nesta verdade. E sereis minhas testemunhas. Quando? Quando nós recebermos o Espírito Santo. A gente só serve para ser testemunha de Deus na terra, não é pelas informações bíblicas que nós temos, não é pelo conhecimento teológico que nós temos. Nós só servimos para ser testemunha de Deus na terra se o Espírito Santo estiver dentro das nossas vidas. Esse é o poder que nós precisamos. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo vai dizer, isso aqui é demais: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem está falando isso aqui, irmãos? É um apóstolo, hebreu de hebreu, fariseu, cidadão romano, poliglota, estudou aos pés do reputado Gamaliel,
um homem de uma cultura extraordinária, e ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não foi ostentada, não foi forte pelo conhecimento, pela eloquência, pela didática que eu tenho. A minha palavra e a minha pregação foram transformadoras, porque elas sempre foram cheias do poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. É desse poder que nós precisamos. Zacarias 4:6 vai dizer: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Poder pentecostal, irmãos, alguns nos acusam, são muito emocionalistas. Sim, nós somos emocionais, isso faz parte da nossa constituição. Nós choramos, nós arrepiamos, nós gostamos de sentir. Mas o poder pentecostal não é um poder de pessoas descontroladas, irmãos. E eu quero aqui, com muita humildade, dizer: um crente pentecostal que recebe o poder de Deus, ele não gira batendo na cara do outro, ele não chuta cadeira e machuca canela. O crente pentecostal que recebe o poder de Deus não pode dizer: eu não sei, eu não vi nada, eu só sei que a glória de Deus me pegou e eu caí aqui, eu estou em êxtase. Não, meu irmão, o Espírito é sujeito ao profeta. Nós sentimos o poder de Deus, nós podemos dar glória a Deus, nós podemos dar aleluia, mas nós sabemos realmente o que está acontecendo, porque o Espírito Santo não forma pessoas descontroladas, mas forma pessoas controladas. O pentecostalismo clássico é de gente de glória, de aleluia, de língua estranha, mas sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, sabe como está cultuando, para a glória de Deus. Não tem descontrole, irmãos. Não sei, não, sabe sim. Nós não fabricamos avivamento. O avivamento sempre virá no tempo que o Espírito Santo, segundo a sua vontade, quiser derramar sobre nós. William Seymour, o grande líder do avivamento da Rua Azusa, é a prova cabal de que o Espírito Santo muda ambientes sociais também. O poder de Deus não é para ostentação, mas é para mudar a vida do ser humano e aqueles que estão perto dele. Os Estados Unidos viviam um tempo de muita segregação racial. Brancos e pretos não adoravam juntos. Havia uma divisão: igreja de brancos, igreja de pretos. Não havia comunhão entre eles. Mas o William Seymour, ali na Rua Azusa, com homens e mulheres de oração, recebe o avivamento, o poder do Espírito Santo. E lá naquele lugar, preto, amarelo, japonês, inglês, francês, americanos, ricos e pobres, começam a adorar junto. A igreja pentecostal é assim, meu irmão, ela é heterogênea. Ela não é igreja de rico, nem igreja de classe média, nem igreja de pobre. Aqui tem pobre, tem classe média, tem rico, tem cultos e incultos, mas todos cheios do Espírito Santo, adorando a Deus. Essa igreja é pentecostal, irmãos. Eu gostei de ouvir esses dias atrás um pastor presidente de uma grande convenção da Assembleia de Deus dizendo: irmãos, vamos falar a verdade, o nosso povo em regra é um povo simples mesmo, irmão. Né, pastor? Nosso povo, muita gente fala, nós vai, nós foi, nós é. Problema, nosso povo é assim mesmo. E aí o povo fica assim. Lá no CETESEB, que eu estudei lá, o pastor José estudou lá, tem homens muito cultos lá, né, pastor? Inteligentíssimo. Eu sentava naquelas mesas para tomar café e falava assim: rapaz, nós temos teologia, nós temos seminário, mas a gente não sabe crescer igual vocês. Aí eu falei assim: pastor, brinquei com, sabe o que o senhor precisa? Ele falou: o quê? O senhor precisa ser batizado com o Espírito Santo. E ele falou: pastor Tiago, eu estou começando a crer nesse negócio. Se tem um povo que nós temos que aprender para crescimento de igreja, é algum povo assembleiano. Porque esse povo cheio do Espírito Santo, cultos em cultos, aqui não há seletismo. Senta os mais bonitos aqui, os mais ricos aqui. Aqui senta todo mundo junto. Aqui aqui tem pessoas que falam inglês, francês, que conversam. Eu fico impressionado com a missionária que tem lá na igreja de Vila Góis, missionária Orlandina, procuradora. O senhor sabe que aquela mulher é culta. Você vai lá na Vila Góis, trabalho de mulheres. Cadê o pastor Adilson? Pastor Adilson pode provar. Ela fica lá na porta vendendo salgado. Procuradora, líder do Ministério Público, ouvidora do Ministério Público do Estado de Goiás, missionária de Deus, mas cheia do Espírito Santo, entendeu que na igreja não tem procurador, não tem advogado e não tem doutor, só tem servo, todos são iguais para a glória de Deus.
Essa é a igreja pentecostal, irmãos. Uma igreja evangelística, controlados pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo prega. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, por favor. Atos, capítulo 4. Glória a Deus. Atos 4, versículo 29. O contexto aqui é o seguinte: Pedro e João vão ser ameaçados pelo Sinédrio, porque eles estão pregando Jesus. São chamados à presença dele, lá no meio do STF, irmãos, STF deles. Não é para pregar mais, porque senão nós vamos prender, vamos matar vocês. Aí Atos 4, 29, o que eles vão dizer? Agora, Senhor, olha o que eles disseram: Senhor, olha para as ameaças deles. E eles não fazem assim, irmãos. Senhor, olha para a ameaça deles e por favor, mata eles. Não, Senhor, esconde a gente, livra a gente. Eles não pedem livramento, irmãos. Olha o que eles vão pedir. Eles não vão pedir socorro a políticos, eles não vão pedir socorro a deputados, senadores, governantes, impérios daquele dia. O que eles vão fazer? Atos 4, 29, está aí. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Versículo 30, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, que ouvimos aqui hoje, sinais, prodígios, por meio do teu santo nome, servo Jesus. Atos 4, 31, depois que eles pediram ajuda para a pessoa certa, do jeito certo, o texto diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meu irmão, quando tudo estiver difícil lá na sua igreja, quando a perseguição chegar, antes de ir atrás do prefeito, do deputado, antes de ir atrás do pastor presidente, antes de ir atrás de pessoas para ajudar, peça ao Espírito Santo: Senhor, me dá mais ousadia, me dá mais ousadia, me dá mais ousadia, me dá mais ousadia. E o lugar vai tremer, a glória de Deus vai descer, e o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. A Assembleia de Deus é uma igreja bíblica. Ah não, o povo da Assembleia de Deus é só o povo do reteté. Irmãos, eu queria pedir, não use essa norma mais, esse linguajar, reteté. Se você não sabe, meu avô é espírita há muitos anos. Reteté é uma linguagem de centros espíritas. Não use essa linguagem. Nós somos um povo do fogo, nós somos o povo do azeite. Irmãos, nós somos um povo que movimenta no poder de Deus. Não use mais essa linguagem. Eu estou simplesmente, eu sei que muitos pastores usam, não por maldade, mas aprenderam, se tornou cultura. Mas nós estamos numa escola bíblica, às vezes para corrigir alguma coisinha. Nós não somos a igreja do reteté, nós somos a igreja da palavra. Esta palavra aqui foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inerrante, porque foi o Espírito Santo que escreveu. Ela é infalível, porque foi o Espírito Santo que soprou sobre a vida de homens, inspirando-os para escrever. Ei, meu irmão, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. 2 Pedro 1,21, homens falaram movidos pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus é uma igreja culta. Ser pentecostal não é ser apenas emocional, mas é bíblico até a raiz. Qual foi o primeiro seminário da Assembleia de Deus no Brasil? Você sabe qual foi? Escola Bíblica Dominical. E a melhor. E ela não pode ser relegada. Não vai acabar não. Nós vamos inteirar a 100ª edição agora, né, pastor Clemundo? Nós vamos escrever lá, está lá a nossa lição. Pastor Cleimundo, pastor Josélio, pastor Israel, eu, pastor João, pastor Sebastião Inácio e outros grandes escritores que nós temos aqui no nosso meio. Pastor Dilson, que escreveu agora o nosso lindo projeto de vida, maravilha. Nós somos a igreja da Bíblia, a igreja das Escrituras. Pastor, deixa eu falar um negócio para você. O pastor que é cheio do Espírito Santo tem que dar prioridade para a palavra no culto, irmãos.
é 1 hora de louvor, é meia hora de testemunho, é 20 minutos de aviso e 10 minutos de pregação. Não, meu irmão, tem que ter oração, tem que ter louvor, mas a prioridade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a pregação, é o Espírito Santo falando à igreja através das Escrituras. O Espírito Santo nunca contradiz o que a palavra dele mesmo inspirou. Nós cremos em profecia, sim ou não? Sim ou não? Mas a profecia, ela tem 3 razões: exortar, consolar e edificar. Repita comigo: exortar. Sabe o que é exortar lá no original grego? Motivar. Motivar. A profecia traz motivação, direção, e a profecia sempre será confirmada pela palavra. A profecia traz consolação. Está lá um crente triste, angustiado, deprimido, e o Espírito Santo fala dentro do seu coração: vai lá e fala para ele que eu estou com ele, que eu continuo abraçando ele, que eu vou cuidar dele, e ele recebe consolo. O Espírito Santo traz edificação. A profecia consola, exorta e edifica. Profecia não revela CPF, não revela identidade, não revela tipo sanguíneo. Isso pode ser outra coisa, é adivinhação, pode ser até macumbaria, mas não é profecia. A profecia exorta, consola e edifica. Essa é a vontade de Deus. É a profecia bíblica. Somos uma igreja experiencialista. Irmãos, nós temos uma expectativa. Pastor João Batista falou isso, pastor Jocelyn também. Uma expectativa sempre no sobrenatural. Nós somos assim, irmãos. Atos 2, 17, 18 diz que os sinais seguirão nos últimos dias, e eles vão acontecer. Os sinais seguirão os que creem. Marcos 16. Pentecostalismo é ortodoxia mais experiência. O que é isso? Ortodoxia: palavra de Deus, doutrina bíblica, pregação correta, contexto correto, exegese correta, hermenêutica correta, aplicação correta. Nós temos contexto histórico, nós fazemos uma boa interpretação, nós fazemos exegese das palavras-chave e depois aplica pregando a igreja. Mas o pentecostal também sempre espera um derramar de Deus naquele lugar. Nós queremos aprender teologia, nós queremos estudar, nós queremos dominar o arcabouço teológico que nós subscrevemos, mas nós também queremos o poder. Nós queremos chorar na presença de Deus, nós queremos o toque do Espírito Santo. Você quer isso? Levante a sua mão para o alto em nome de Jesus. Levante a mão bem alta em nome de Jesus. Ortodoxia, experiência. Deus vai dar isso para você, pastor. Muita Bíblia, muita teologia e muita experiência com Ele. Você vai ter visões, você vai ter sonhos. O Espírito Santo falará com você de maneira extraordinária. Pentecostal acredita nessas coisas e nós não iremos abrir mão delas. Oragai, levantarás. Repita comigo: ortodoxia, experiência. Irmãos, quantas profecias maravilhosas eu já recebi? Quantas? Eu quase morri 2 vezes. Com 4 anos eu fui acidentado de moto, tá aqui as marcas atrás, arrastado pelo asfalto. Fui para a UTI no colo da minha mãe, numa viatura da Polícia Civil. Meu pai era policial civil da ativa. Os colegas me pegaram e me levaram. Quase morri. Os médicos disseram para minha mãe: só Deus, se a senhora tiver fé. E ela disse: se é só Deus, Deus vai trazer meu filho de volta. Com 12 anos, 11 para 12, eu estava pensando aqui agora, em 95, há 30 anos atrás, eu sofri uma meningite meningocose bacteriana tipo B. Fui para o hospital, e os médicos disseram para meu pai e minha mãe: só Deus pode curar o seu filho. E se voltar, volta surdo, mudo ou cego. Minha mãe disse: Jesus vai curar. E olha que era batista, hein? Não era pentecostal não.
Os nossos irmãos batistas são uma benção, irmão. Amo os batistas. Ela diz: Jesus vai curar, Jesus vai fazer um milagre. E eu voltei, estou aqui hoje. E aí, meu pai um dia, pastor Clarimundo, pegou eu, falou assim: vamos ali numa igreja, está tendo umas revelações lá. Meu pai gostava de uma revelação, não é crente não. Falei: vamos. Sentei com ele lá no banquinho, lá no fundo da igreja, pastora Carla. Sentadinho lá, de repente vem um homem, da cor assim do sapato do pastor Clarimundo, assim ó, neguinho, com a barriga desse tamanho, irmãos. E ele veio cantando em línguas estranhas no meio do corredor. E ele chegou no fundo da igreja, colocou a mão na minha cabeça, do lado do meu pai, e disse assim: filho, da cova te tirei 2 vezes. E não foi por amor a teu pai, nem amor a tua mãe. Eu tirei você da cova, porque grande a obra que tenho contigo. Abri a sua cabeça, coloquei a Bíblia na sua cabeça e costurei. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é igreja pentecostal, é profecia de Deus, é coisa de Deus, para a glória de Deus. Não basta saber sobre Deus, irmãos. Os pentecostais dizem: não basta saber não, nós queremos viver Deus. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos os dons espirituais, porque tudo isso está nas escrituras. Nós somos uma igreja bíblica. Somos uma igreja, parte para o encerramento, que depende do Espírito Santo. Repita comigo: quem faz a agenda de Deus é Deus. Irmãos, quem faz a agenda de Deus é Deus. João 3,8 vai dizer: o Espírito sopra onde quer. Atos 13,2, é o Espírito que envia e guia. Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim. O pentecostal não, entre aspas, usa o Espírito, mas é o Espírito que nos usa. Avivamento tem que gerar o que nós ouvimos aqui hoje: arrependimento. Avivamento sem Bíblia é movimento. Avivamento com manipulação de homens é movimento. Por que tem gente que chora toda vez que vem no culto, vai na frente e continua vivendo a mesma vida? As suas emoções foram tocadas, mas o seu entendimento não foi transformado. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de um homem, ele muda a sua maneira de falar e de viver. A Assembleia de Deus nunca colocou agenda para o Espírito Santo fazer do jeito que ela quer. Não. Todo culto, irmãos, olha aqui para mim, todo culto é culto de libertação. Todo culto é culto de milagre. Todo culto é culto de cura divina. Não precisa fazer aquela chamada: hoje o homem de Deus, cheio do poder, vai estar fazendo curas, milagres e maravilhas. Não precisa, porque Jesus pode fazer a cura e o milagre lá na escola bíblica dominical, no culto de oração. Todo dia é dia de cura, de milagre, de libertação. E o Espírito Santo sopra onde Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória dEle. Pode fazer campanha no culto de libertação? Pode, eu não estou falando contra isso. Pode orar por curas e milagres? Pode. Pode jejuar para Deus operar naquele dia libertações? Pode. Mas entenda, pastor, a agenda é de Deus. Quem faz a agenda é o Espírito Santo. A gente pode esgoelar, espernear, se Ele não vier, nada acontece. A gente às vezes não precisa falar nada, só levantar a mão. Se o vento entrar, tudo muda, a glória de Deus enche e as pessoas são transformadas. E por último, é o Espírito Santo quem promove a comunhão e a unidade entre os crentes. A verdadeira comunhão na igreja, meus irmãos, eu encerro, não é por afinidade. Por exemplo, o pastor Clarimundo é palmeirense e eu sou flamenguista, graças a Deus. Diz para mim, ano que vem você vai ver. Mas por que eu ando com ele? Porque o Espírito que está nele está em mim. Deixa eu dizer para você, comunhão na igreja não é para afinidade. Afinidade é no mundo social, compatibilidades humanas. É o Espírito de Deus que unifica a igreja, conecta e harmoniza o corpo de Cristo.
Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4. Joga aí para mim, Efésios 4, versículo 3 e 4. Olha o que o texto vai dizer: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Versículo 4: há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Quem une os nossos corações, quem nos une como crentes, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que gera comunhão na igreja. Às vezes a igreja está dividida, pastor, às vezes está tendo grupinho no meio da igreja. Ensina a igreja: vocês precisam ser mais cheios do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não evita o seu irmão, não é indiferente ao seu irmão, não judia do seu irmão, não fala mal do seu irmão, não desmerece o seu irmão, porque o que está dentro dele está dentro do outro. É o mesmo Espírito, é um só corpo, um só Espírito, no mesmo propósito, para a glória de Deus. Todos fomos batizados no mesmo Espírito. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em... Diga para quem está perto de você: o que me une a você não são as afinidades pessoais, é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que nos une. Mas quem não tem o Espírito Santo não tem como unir. Se é outro Espírito, não tem união. Mas se tem Espírito Santo, tem bênção, tem apoio, tem ajuda, para a glória de Deus. Povo pentecostal é povo de comunhão, irmãos. É povo unido. A unidade da igreja não é construída por uniformidade, semelhanças e estilos, mas pessoas diferentes. Tem colérico, tem sanguíneo. Eu estava vendo aqui o pastor João, o jeito que ele adora. A Beatriz, falei para a Aline: olha lá a sanguínea adorando do jeito que é, ó. Aí olha para a Aline adorando minha esposa melancólica. Como é que ela adora? Cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma, e nós não temos direito de criticar ninguém. Tem pastor João que é mestre e fala baixinho, tem pastor Tiago que grita demais, mas Deus usa todos para a glória do seu nome. Tudo é para a glória dele, é para louvor dele, é para a exaltação dele. Encerro. A Assembleia de Deus cresceu porque ela vive na mesma fé. Ela não une pessoas simples e diferentes, ela marcha na mesma missão. Quando a unidade do Espírito prevalece na igreja, a igreja permanece saudável, madura, pacífica e frutífera. Eu gostaria que você ficasse de pé, pastor, nesta hora. Tem muitos mestres aqui no nosso meio. Pastor Odilon é um deles. Pastor Jalmir, cadê o pastor Jalmir? É um deles. Pastor Gleitos, cadê o pastor Gleitos? Está ali, é outro mestre. Muitos mestres aqui, pastor Dilson, tantos mestres eloquentes, homens que sabem falar. Pastor Iracema que está ali. Tantos homens aqui, ó, capazes, inteligentíssimos, estão sentados aí ouvindo. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na vida da gente, é gerar humildade. Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual o sentimento de Cristo Jesus? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos uma doutrina do Espírito Santo fantástica. Hoje tem livros aqui, eu vou trazer depois um exemplar para o pastor Clarimundo, para anunciar que é o livro aqui que o Júnior comprou muitos. E eu gostaria que vocês comprassem Teologia Sistemática numa Perspectiva Pentecostal, de Stanley M. Horton. É barato, acho que uns R$60 esse livro. Vai lá e compre. Leia esse livro. Muito do que eu peguei aqui foi de lá. É o livro que nós adotamos aqui no seminário também. Deixa eu dizer para você, pastor, vamos continuar sendo uma igreja viva. Olha aqui para mim, a nossa igreja não é melhor do que as outras. Não é. Está vendo esse paletó aqui, ó? Ganhei agora da minha mãe de aniversário. Bonito, né? Ele é bonito. Mas se eu pôr ele no Marco Túlio, meu filhinho, todo mundo vai dizer: o paletó é bonito, tem aparência, mas não combinou com esse menino.
porque ele é pequeno. Deixa eu dizer para você, cada igreja tem a sua função no corpo. A batista tem uma forma, a presbiteriana tem outra forma, a church tem outra forma, a mundial tem outra forma. Cada um tem uma forma de atuação numa área de atuação. Todas as roupas são belas e bonitas. Nós também temos uma roupa própria. Nós somos a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal clássica. Essa é a nossa identidade. Não somos melhores do que ninguém. Então o paletó do pastor Tiago é para o pastor Tiago, o paletó do Marco Túlio é para o Marco Túlio, a presbiteriana tem que continuar sendo presbiteriana, a batista tem que continuar sendo batista, a vida nova tem que continuar sendo vida nova, e a Assembleia de Deus tem que continuar sendo Assembleia de Deus. Jesus Cristo, repita comigo: Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo. E diga bem alto assim, lá em cima: e em breve voltará, em breve voltará, em breve voltará. Ora vem, Senhor Jesus. Quero pedir, já vou passar o microfone aqui para o nosso pastor, para ele dar continuidade. Quero pedir para ele orar. Eu sei que ele é um assembleano raiz. Desde os 6 anos ele está na Assembleia de Deus. E eu sei que ele deseja isso para todos nós. Que nós preguemos que Jesus salva, que nós preguemos que Jesus cura. É isso, é balde pentecostal, é desse jeito, irmão. Está pregando, está ensinando. A gente pensa que escola de pentecostal é escola de ficar escrevendo, né? E ouvindo os mosquitos. Não. Tem até apelo para vir na frente para orar por cura. Isso é ser pentecostal, irmão. Tem que ser assim, esse é o nosso jeito. Nós continuaremos sendo assim até Jesus voltar para a glória do nome dele. Vamos orar com o nosso pastor. Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Por favor, levante as suas mãos. Vamos orar. Digam todos comigo assim: Papai eterno, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No nome do seu Filho unigênito e amado, seu Cordeiro, Jesus Cristo, oramos para agradecermos ao Senhor por essa ebol, por essa manhã. Papai eterno, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor derramou do seu Santo Espírito no dia de Pentecostes, e a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu a virtude do Espírito Santo, e por isso ela é uma testemunha até os confins da terra. Papai eterno, aceita, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós te amamos, nós te queremos. Espírito Santo, declaramos que somos templo do Senhor, adornado, varrido, limpo, santo, para a tua habitação, enquanto esta noiva santa, imaculada, aguarda a volta do esposo. Assim, Senhor Deus, nós oramos, porque assim cremos, em nome
de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor Deus com alegria, por favor, com entusiasmo, por favor. Assentem um pouquinho, rapidinho. Daqui a pouquinho nós iremos para o almoço, tá bem? Mas primeiro nós vamos ofertar. Está pronto aí, pastor Álvaro? Preparado para nós ofertarmos? Glória a Deus. Nós queremos apresentar o pastor Luiz e a pastora Aline, que vieram lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles são pastores da nossa igreja lá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Onde está o pastor Luiz e a pastora Aline? Estão no plenário? Estão aqui. Os demais obreiros que vieram lá de Belo Horizonte, fiquem de pé. Vamos aplaudir carinhosamente os mineiros, os irmãos que estão aqui conosco. Deus abençoe a vocês. Podem assentar. Glória a Deus. Na parte da tarde nós vamos apresentar de maneira mais completa os irmãos. Tem aqui um pedido de oração pela irmã Márcia Madalena de Paula. Ela está entubada, está no hospital. É um pedido do pastor Paulo. Márcia é o nome dela. Quero pedir que vocês orem também pela minha cunhada, irmã Maria das Graças Ferreira, irmã da minha esposa. Ela está internada há vários dias no Hospital Evangélico Goiano, aqui em Anápolis. Orem por ela. Quero pedir que orem também pelo pastor Estênio, que há vários dias está internado também. E na medida que você vai orando, vai com certeza se lembrando, né? Porque o Espírito Santo nos faz lembrar. Você vai então orando pelas demais pessoas. Vamos ofertar? Vamos ofertar, todos ofertando, todos ajudando, todos participando, por favor. Ajude aí, por gentileza. Tá bem? Quero também comunicar que está funcionando aqui na igreja hoje um bazar, tá certo? E as coisas no bazar já tem um preço mais baixo, mas aqui está escrito que hoje é tudo no sistema Black Friday, não é? 50% de desconto. Esse aqui foi forte, viu? Cadê a Aline? Ah, é da Aline. Bazar com desconto, 50%. Olha. Ah, tá. Então ajuda aí a pastora Aline, esposa do pastor Tiago Bandeira, que acabou de pregar. Tá bom? Glória a Deus. A pedido do pastor Silvio Alves, pastor de nossa igreja em Campo Limpo de Goiás, queremos receber o evangelista Delubes Martins e família. Fique de pé, os irmãos, por favor, estão ali ao lado do pastor Silvio. Eles são bem-vindos para servir a Cristo Jesus conosco. Digam, é verdade. É verdade. Pode assentar. Recebe aqui minha oferta, por favor. Obrigado, irmão Ziel. Bem-vindo, irmão Delubes. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Tem aqui também uma carta que me foi entregue pelo pastor Ondino Dias, de nossa igreja lá em Aparecida de Goiânia. Através dessa carta estamos recebendo o pastor Leônidas Luiz Furtado e também a sua esposa, a irmã Maria Soares Vieira Furtado. Eles foram recebidos pelo pastor Ondino lá em Aparecida de Goiânia. São procedentes da Assembleia de Deus do campo de Campinas. Onde está o pastor Leônidas e sua esposa, a irmã Maria Soares? Fiquem de pé. Estão no plenário? Estão lá atrás. Eles também são bem-vindos para servirem a Cristo Jesus conosco. Digam, é verdade. É verdade. E crente não mente, viu? Está falando que é verdade mesmo. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
Todos ofertaram? Meus irmãos, deixa eu ver aqui. Já terminou a oferta? À tarde, olha ali, 12:04, nós vamos para o almoço, daqui a pouquinho, e nós vamos passar por onde? Por aquela porta lá? Então, nós vamos passar por aquela porta lá, ó, e descer a escada ali para entrar no refeitório. Você participou do café hoje pela manhã, como a gente diz, é 0800, o almoço também é 0800, e depois do almoço você pode ficar por aqui. Olha bem, vamos combinar que 2 horas da tarde a gente começa, pastor Sebastião Inácio. Então 2 horas da tarde o senhor inicia, e logo depois do louvor aí, 2h30, só passa para o pastor Israel Osmundo de Miranda, que vai ser o primeiro preletor da tarde, tá bom? E depois do pastor Israel, eu trarei também a palavra de Deus, e depois nós vamos participar da ceia do Senhor, tá bem? Então todos em pé, por favor. Todos em pé, por favor. Nós queremos pedir que vocês orem pelo pastor Gutenberg.